Imagine que você tem a habilidade de necromancia odiada por todos os caçadores, independente disso você conseguiu. Torna-se um dos únicos 5 caçadores classificados como Triple S em todo o mundo. Você é desprezado por todos por causa do atos que você cometeu, não porque quis, mas por causa da corporação a qual está vinculado. Você sobreviveu a situações milagrosas com ferimentos fatais e até mesmo em apuros quando toda a sua equipe foi eliminada. O que você está imaginando agora foi a história do Rei Imortal que evitou o Misfortune of Death a todo custo e tinha o nome de Kang Taer agora. No entanto, ele era contra The Will of tempo em que ele enfrentou o Guild Griffin mais forte do mundo, depois de sobreviver a 6 meses desesperados. Contra eles, ele havia escolhido o próprio quartel-general como seu campo de caça final. Ele exclamou com a má sorte de terem se deparado com o maior infortúnio de suas vidas. Ele comentou sobre seus poderes monetários enquanto invocava sua aura de batalha e os homens encarregados de capturá-lo vivo ou morto. Eles estavam decididos a impedi-lo de invocar, mas Kang Taer invocou o feitiço para invocar o dragão de ossos. Sua cabeça rugindo emergiu do círculo mágico e o perigo que representava era evidente nos rostos de seus inimigos. Uma luz forte brilhou intensamente dentro do prédio e todo um conjunto de andares desabou. O dragão rasgou os escombros que caíam e o invocador estava em pé sobre ele lidando com as chuvas. Enquanto circulava acima, os homens abaixo exclamavam com sua proeza. O refluxo que se seguia era intenso. Uma vez que havia taxado uma fração massiva de sua mana, ele ficou chocado ao olhar por cima de seu ombro e avistou um certo alguém parado calmamente no último andar. Era eu, Joji, o mestre da guilda de Griffin. O homem comentou sobre sua natureza excepcional enquanto o cavaleiro do dragão corria em direção a ele em um ritmo ameaçador. Tarra se encolheu com algo que disparou além de seu passeio e convocou que algo certo era o arpão sagrado que os arremessou contra um edifício imponente. Perfurou as asas do dragão de osso enquanto Tarro comandava para disparar mais alto em direção ao céu. Desta vez, a cabeça do morto-vivo foi perfurada e o escritor observou a flecha sagrada emergir. Não um, mas vários deles empalaram todo o comprimento do dragão e então ele caiu no chão. Seu eu lutando foi ordenado a ser capturado vivo e vários cavaleiros ironclados cercaram. Joji ofereceu a ele a opção de se render, mas ele argumentou se já o havia testemunhado perder. Enquanto o homem brilhava de acordo, ele pediu que ele parasse com suas palavras feudais de persuasão. Jojio tinha orgulho de sempre ter dado certo seus planos, mas o Rei Imortal sempre superou suas expectativas. Ele consistentemente conseguiu sobreviver a situações improváveis e crescer forte apesar de todas as probabilidades para finalmente obter um item blasfemo que ele ofereceu para matá-lo sem dor se ele o entregasse e Tarra percebesse seu desespero para pegá-lo. Jojio sorriu ao concordar em entregá-lo e logo se transformou em um apelo ansioso de alegria. Mas não era tudo uma mentira bem tecida que ele exigiu dele para adquiri-lo passado. Seu corpo morto e o velho deu um grito de surpresa e horror. Ele então ordenou que sua força imperial agarrá-lo de seu estômago rasgado e Tarra ficou animado para arrastá-los para seus túmulos ao lado dele. A noite que se desenrolou foi a última para Kang Taer, o Rei Imortal. A alma do necromante estava cansada e buscou a alegria e o calor de seu descanso final. Um homem gritou em estado de choque enquanto outro em alegria sem limites desde que seu jovem mestre fantasmagórico havia retornado do reino da morte. No entanto, os lábios do retornado não. Parte foi na província de Jejum, onde 2 servos discutiram como o mais velho filho do Aceno clã havia escapado de sua morte sem incidentes. Eles debatiam se o agente funerário do clã era um necromante. Um deles estava certo de que o assunto era uma junção da palavra chinesa para morto-vivo. O outro verificou que o slumber semelhante a um cadáver era devido ao consumo de grandes quantidades de drogas. Os dois logo decidiram entrelaçar os lábios, mesmo que o clã fosse inofensivo de acordo com os novos rumores. Kang Taer estava ofegando furiosamente. Ele exclamou que seu próprio porco obeso, estatura e os resultados de seu treinamento rigoroso também desapareceram de acordo com a inteligência que ele tinha. Ele foi o primeiro jovem mestre do clã Bacon da província de Gijon, um humano moralmente depravado que era louco por comida e bebida feminina. Além disso, ele era um homem imprudente que difamou seu próprio clã e acabou morrendo como um obsoleto. A razão por trás de seu renascimento poderia ser explicada apenas por algo que agora explicava por que Jojo estava tão desesperado, mas o pensamento de seu rosto frustrado agora lhe deu um sorriso. Desde que ele priorizou sua capacidade de sobrevivência sobre a perda de peso, chamou sua janela de status. Suas informações anteriores do jogador agora foram perdidas e agora estavam sendo atualizadas. Reconheceu a degradação maciça no corpo e na alma do jogador e, além disso,
Empurrou seu nível geral para uma janela diante dele e exibia suas habilidades e poderes bastante reduzidos ao lado de bloquear suas habilidades como um bônus. O Rei Imortal ainda estava confiante de que poderia reduzi-lo usando as habilidades básicas que foram deixadas intactas. Ele já havia desconsiderado suas artes marciais e focado inteiramente na necromancia. Nem ele morreria novamente para descobrir isso, nem encontraria um portal dimensional para outra pedra sem nome. O pensamento de finalmente escapar dos monstros estranhos era estimulante e lhe dava ampla resolução para se acomode em seu novo mundo para se afogar em sua nova identidade como Yushin Voon. Ele notou quando as portas se abriram e seu servo seguiu atrás do outro jovem mestre. Jean cantou seu irmão mais novo. O criado agradou a Jean para sair, já que Shin havia pedido a ele para impedir que alguém entrasse. Seu rosto impotente foi socado ferozmente enquanto Shin se perguntava quem era o novo intruso. Ele ignorou as calúnias de Jin e perguntou sobre o bem-estar de seu servo obediente e obediente. Ele foi informado de que o homem era seu meio-irmão e alguém o seguiu pela porta solicitando que Shin perdoe seu irmão e o senhor. Ele era o líder da facção Nuvens Vermelhas Guak Von San. O servo lembrou de estar atento às suas palavras, já que Shin era o jovem mestre e o verdadeiro senhor. Por sua mesquinha parcela de conhecimento, seu pai havia morrido de alguma doença e, como Gene era conhecido como o senhor, isso implicava que Guak estava ignorando sua herança e posição, se não a existência. Guak riu enquanto afirmava zombeteiramente como Gene havia observado o comando quando Shin desmaiou e seu companheiro jogou ao longo da farsa da rota enquanto Shin permanecia em absoluta confusão de suas identidades. O par estava ansioso partir para participar do luxuoso banquete no pequeno líder da nuvem. Como Shin atacou enquanto de alguma forma carregava seu peso enorme e atingiu a cabeça desprotegida do irmão dele. Embora Guak tenha se virado para questionar-o insolência, ele imediatamente interrompeu sua linha de pensamento, já que o pior absoluto das artes marciais de alguma forma conseguiu retaliar fisicamente. Gene exigiu saber o que era e Shin revelou casualmente que era um corte de verme. O furioso Gene jurou matá-lo, mas sua mão não conseguia segurar o punho da lâmina, já que o irmão dele agora exalava uma força dominadora diferente. Qualquer outro ele suou profusamente em sua situação, mas logo vários olhos estavam observando pelas portas abertas e os dois decidiram telepaticamente fazer sua retirada. Shin pôde reconhecer a arte fictícia de comunicação não verbal quando os dois bufões se viraram para pegar a folha. Uma dor repentina percorreu seu corpo e ele caiu nas mãos de apoio de seu servo. A voz de Gene estava tocando dentro de seu cabeça de pintura e ele relembrou a cena de quando Eugene cantou. Abriu um frasco com intenções hediondas e o derramou em sua boca adormecida. Ao revelar que também havia envenenado seu pai, reconheceu as memórias de Shin Von. Gênio espancou sabendo que ele não tinha experiência em artes marciais enquanto também dormia com uma mulher que tinha jurou casamento com Shin de propósito. Ele não encontrou nada pior do que a vida lamentável de Shin. Ele logo voltou ao seu eu consciente e percebeu algo extremamente significativo. Ele tinha acabado de atacar alguém consideravelmente treinado enquanto sua própria posição era apenas de nível 1. Novato. Ele suspirou com o cenário deprimente em que estava e então começou a perguntar onde em sua vizinhança o maior número de mortes foi em vez de sua Royal Golden Son que ele tinha. Um destino que poucos ou nenhum jamais desejaria enfrentar com uma porcelana na mão. Eugene cantou e expressou sua extrema raiva pela estatueta de cerâmica que ele abusou verbalmente de seu irmão mais velho. Enquanto o guac dele dispensava a seus subordinados do lado de fora, ele pediu que ele fosse atencioso com observando os olhos. Mas Jean estava furioso e curioso sobre como Shin havia crescido forte o suficiente para contra-atacar. Nem mesmo o Guacamole conseguia entender como ele havia descoberto o ponto cego dele sem uma única pista de combate. Ele garantiu a Jean que Shin logo morreria de qualquer maneira e ninguém se incomodaria com a segunda morte de seu. Ele revelou suas intenções de exigir a conclusão de uma certa cerimônia e o segundo filho deu uma gargalhada de afirmação. Jean tinha certeza de que agora garantiria a morte de seu irmão e a coroa. Ele mesmo como sucessor, o Vale da Bruma de Sangue era um lugar de no escape. Foi carregado com névoa impenetrável que foi um efeito colateral do feitiço lançado há cerca de 2 séculos e um lugar proibido que até os nativos tendiam a evitar, e foi aí que Kang Taiao amaldiçoou em seu corpo pesado, mas um lugar proibido era o local perfeito para ele aprimorar sua necromancia. O local histórico da guerra era o tesouro perfeito para sua habilidade. Seu nível só poderia permitir a convocação do posto branco que ele convocou para os mortos-vivos e seus. A extração habilidosa da chave da morte foi ativada. O espírito compatível estava sendo extraído,
mas sua habilidade era um nível F por enquanto. A chave venenosa da dívida era absorvido e ele ganhou a habilidade resistência ao veneno que reduzia os danos recebidos, mas sua mente estava em estado de choque, que permitiria comunicação com ele era uma habilidade masoquista que fazia o invocador passar pela mesma dor que a causa dos mortos. No entanto, ele era o rei imortal e o necromante incomparável que costumava. Tais dores ele extraiu com sucesso uma pequena quantidade de energia e depois ganhou 100 pontos de experiência. Ele alcançou o nível 2 e desbloqueou algumas outras habilidades e se deparou com a habilidade de domínio do esqueleto, a habilidade de hipnose e logo seguiu ao lado de vários incrementos em seu estatísticas que seu mundo anterior de monstros não oferecia muito, mas apenas um único uso lhe rendeu 3% de proficiência da habilidade que ele era para agora testar como ele desbloquearia habilidades cumprindo condições ou subindo de nível que ele precisava para encontrar mais energia, pois seu corpo imundo cheio de sangue jovem começou a escorrer de sua boca e a dor penetrante era muito forte. Por seu corpo fraco, ele precisava suportar a dor crescente apenas um pouco mais e a falta de energia logo convergiu para o seu coração, eventualmente preenchendo-o com a energia. Ele satisfez outro conjunto de condições e desbloqueou o coração de Skilling enlouquecido. A contagem do círculo em seu corpo fraco Rose. Para um humano exigia um circuito e coração de mana para armazenar e circular mana e como o número de círculos cresceu, as proezas e capacidades cresceram proporcionalmente. Ele ofegou com atenção desde que seu corpo lento começou a trabalhar. Kang Tej, o necromante, escolheu fazer seu coração em uma biblioteca de mana em vez de seu cérebro, já que um único erro pode levar a gravidades como demência. Quando a Onesi mana aumenta, começou a deteriorar a mente e o físico. No entanto, como único usuário de coração de mana, Kang Taerra governou como uma exceção no mundo de seu. Ele invocou um feitiço para convocar seu novo esqueleto e com certeza um emergiu do círculo e ele brilhou em seu sucesso momentâneo. O esqueleto de baixo escalão era tudo que sua capacidade atual permitia e ele decidiu, para usar o débil para missões de reconhecimento, sinalizou que carregasse e deixasse. Soltou um rosnado sem sentido, mas sobrenatural. E usando a espada na mão executou um conjunto intrincado de movimentos fluidos. Logo desapareceu para a consternação de Shin, mas a exaustão de seu único círculo de mana era razoável. A quantidade de mana neste novo mundo dele era quase metade do anterior, enquanto a dos cadáveres foi reduzida em 1/10. Incapaz de encontrar monstros com mana, ele colocou a mão no chão frio e cantou o uso da extração da chave da morte. Depois de alguns dias, Shin voltou para a mansão de seu clã, onde a segurança foi reforçada, provavelmente por Jenny, para ficar de olho nele. Ele decidiu voltar para seu quarto antes de tudo e, em seguida, planejar uma rota de fuga. Ele verificou se havia olhos atentos. Logo foi recebido de surpresa, pois seu pobre corpo não conseguia se erguer pela fresta da janela. Ele se atirou para dentro de alguma forma e foi novamente pego de surpresa, pois alguém estava rastreando seus passos à sua frente. Ele aumentou sua velocidade usando a mana ao redor e se aproximou do agora assustado Anonymous antes de agarrá-lo. Dele pelo pescoço era seu servo Wong, cuja presença dentro de seu próprio quarto era questionável e ele começou a perguntar por seus motivos para fazê-lo. Ele desconsiderou seu pedido de desculpas enquanto, repetindo-se e debatendo silenciosamente se foi por ordem de Eugênio Sang. Juan lentamente chamou seu mestre e pediu para saber se ele estava planejando sair novamente. Ele estava ciente de que estava saindo de seu quarto todas as noites, mas quando Shin olhou para baixo de forma intimidante, ele revelou que ele não havia mencionado isso para ninguém. Não parecia mentira para ele e o Wong logo pediu que ele o seguisse. Ele liderou enquanto observava confuso e a dupla logo chegou a um pequeno barraco que foi certificado como abandonado por Wong, que então ficou ocupado empurrando algo. Ele revelou uma rota de fuga que só ele conhecia e ciente de que seu mestre era bom e razoável, ele compartilhou o caminho secreto. Com ele Shi estava curioso para saber se ele não estava com medo do castigo que viria. Shin revelou que pretendia pelo menos depositar sua confiança nele e perguntou se ele faria o mesmo. Quando ele concordou, ele se desculpou com ele antes de ativar o amuleto de habilidade ranqueada. Foi a primeira vez que usou a habilidade e exigiu saber de seu relacionamento com Jin Cantou. O Shon então relatou que ele era simplesmente desprezado por Eugênio e Shin começou a perguntar sobre os motivos de Wong para segui-lo como um servo. Foi então revelado que ele foi tratado como um irmão mais novo pelo tipo e inocente Shin Voon, mas quando a concubina e Eugênio começaram a assediá-lo após a morte de sua mãe, ele se tornou, eventualmente, distorcido. Embora ele costumava espancá-lo mal, ele tinha certeza de que o gentil mestre de seu voltaria algum dia. Shin desativou sua habilidade enquanto exclamava silenciosamente o tolamente, seguidor leal dele,
mas estava feliz por ter alguém em quem confiar suas costas no novo mundo cruel. Ele anunciou que voltaria em breve e partiu pela nova rota. Sua classificação de jogador aumentou para 10. Seu próprio coração agora estava no mar rank e agora ele estava se esforçando para combinar o circuito de mana a ele. Ele iniciou a fusão dos dois e um enorme refluxo de energia invadiu seu coração. A tensão era alarmante, mas ele teve que aguentar, pois o circuito da ameaça explodiria se deixado sem vigilância. O Emana estava absolutamente repelindo cada grama do mana, mas eventualmente foi forçado para o segundo estágio de sucesso quando sua necromancia cresceu para o nível D. Ele desbloqueou a armadura de osso Shadow Beam Evil Eye, ao lado do esqueleto de classificação Mastery para o rank D, que então aumentou sua convocação para 2 unidades. Ele estava um pouco triste, pois eles o apoiavam e ansiava desesperadamente por ganhar uma lança de osso e uma explosão de cadáver. Habilidades que sua potente necromancia agora poderia oferecer a ele ainda mais eficiência na chave da morte. Extração e agora ele poderia invocar um espírito de nível azul, mas a chave emanada era muito familiar para o Guacamole. Eugênio. Os espíritos azuis disponíveis tinham poderes misteriosos que eram os habilidades e personalidades de cada um e a aura que exalava era destrutiva como a energia. Ele ponderou se deveria escolher a calma dos outros perigosos e também se poderia usar a nova fonte como um substituto para seu Emana. O inflexível mana era relativamente quente, mas não havia rejeição em seu Fusion desta vez. Tendo conduzido com sucesso ao seu circuito de mana, ele decidiu combiná-lo com o Emana. Ele começou a fusão da nova energia que mais uma vez jogou seu coração em confusão torrencial de energia. Como a fusão estava começando a parecer impossível, ele decidiu fazer uma biblioteca para armazená-lo. Embora não houvesse muita energia para suportar a tensão que ele precisava de alguma forma obter a energia para sobreviver, ele empurrou tudo para outro circuito que ele formulou e depois de uma enorme convergência do novo mana, seu corpo constrangido caiu imóvel em meio às inúmeras calças. Shin voou bem-sucedido no terreno da floresta. A identificação dos novos poderes começou e ele encontrou uma chave no valor de 30 dias e a fonte era a arte das nuvens fluindo que, se você se lembra bem, estava relacionado ao guacamole da nuvem vermelha. Facção atrasada ao encontrar alguma chave, ele convocou sua janela de status. Logo surgiu e ele analisou a chave Nelfond de seu. Desde que foi alojado na segunda biblioteca, ele debateu se poderia reunir vários outros. No entanto, a mistura de muitos tipos explodiu a chave de alguém e ele decidiu investigar a arte das nuvens flutuantes. Depois de passar pelos longos detalhes, ele optou por testá-lo imediatamente, mas logo parou de se lembrar de sua necessidade de entendê-lo, principalmente para evitar outro encontro próximo quando ele convocou um dos esqueletos. Usando o Emana, ele sentiu um leve aumento em seu controle e ele então procedeu com sua própria chave e o novo espírito apenas voou para seu circuito de mana e combinou com a chave sem nenhuma dificuldade. Quando ele pediu a convocação, ele ficou em silêncio antes de exclamar o que sua própria chave havia convocado, pois era maciços mortos-vivos de grande calibre que o rei imortal estava contente com. Ele mediu as 2 convocações dele, se perguntou que condições misteriosas haviam intervindo enquanto a convocação de Mena era sobre nível 7. Aquele convocado usando sua chave tinha força de 50 que era maior que a dele e artes marciais para Boot. Ele teve que ficar atento, pois seus poderes e níveis ativos eram necessários para convocá-lo e mantê-lo, o que significa que invocá-lo usando mana era uma tarefa impossível. Shin decidiu testá-lo e ambos os summons atacaram um ao outro. O Insummon escolheu atacar em seu oponente, que evitou habilmente a barra descendente que tentou atacar em várias direções, mas caiu de joelhos logo depois, enquanto o outro ainda estava de pé forte. Shin notou a qualidade do trabalho de pés de um e o rápido esgotamento da saúde do outro. Os pequenos ainda conseguiram atacar com seu machado Eft. Desta vez o outro decidiu retribuir. Foi então pego de surpresa, pois enfrentou vários golpes de comprimentos variáveis. Ele protegeu usando a lâmina do machado, mas também foi destruído com um rápido golpe para cima. O golpe mortal foi interrompido com uma única palavra e dispensou o Declash completamente. Ele cancelou a convocação para ambos e então começou a chamar a janela de status. Os eventos esgotaram apenas metade de toda a sua mana, mas a chave interna de não se regenerou naturalmente. Precisava dele para procurar mais fontes de chave de morte. As opções disponíveis eram 2 e se não era extração de chave, era para aumentá-la aprendendo artes marciais. Wong ficou chocado com a menção do termo
Mas, ainda perguntado sobre que tipo de artes marciais seu pacífico senhor queria aprender, quando Shin pediu uma que lhe permitisse extrair a chave interna de seu oponente, mas o Wong agora surtou e implorou a seu mestre que se desviasse até mesmo de pronunciar o nome da técnica de absorção que era uma hedionda. Crime após a guerra. 30 anos atrás, Shin entendeu que suas artes planejadas eram uma técnica demoníaca ou pouco ortodoxa, enquanto as artes da nuvem que ele ganhou eram ortodoxas. Mas o Kang Taerra não era de desconsiderar uma técnica tão potente. Em sua consulta, Wong informou que os documentos sobre as gerações de artes marciais estavam dentro de uma biblioteca e Shin decidiu ir junto, mas quando declarou como os servos eram proibidos, ele prometeu limpar a lei. Em um futuro próximo, Wong cumprimentou sua saída e de repente perguntou quem era o mais forte do História de seu clã. Com amplo orgulho ele revela que você será Lian, o fundador do clã de 200 anos atrás era o poder incontestável e foi denominado como Gun Fal pelo povo. O sucessor então se despediu. Indivíduos militantes foram classificados no ordem ascendente do terceiro, segundo, primeiro coroa e níveis de transcendência, enquanto o esqueleto que ele convocou usando sua chave era uma terceira classe. Ele agora deveria descobrir a diferença entre uma terceira classe e a classe transcendência. Ele mesmo ouviu pessoas conversando sobre sua perda de peso e se seu desvio é de os bares e bordéis. Seus sentidos foram aguçados depois de ganhar a segunda biblioteca, mas ele decidiu ignorá-los por enquanto, já que sua reputação era. Já no fundo ele poderia reinar livremente seus sonhos como um imperador benigno. Logo a Gathering Cloud Library veio à vista e os três guardas ficaram confusos com uma pitada de surpresa, pois podiam ver seu mestre Shin Wen aproximando-se da prova superior dos três e seguidor de Eugene cumprimentou sarcasticamente enquanto Shin transmitia suas intenções de ler no local. Ele afirmou que o livro de sua preocupação, com desenhos de lingerie, não estava disponível e o trio compartilhou uma risada logo depois. O homem pretendia difamar Shin e chamar a atenção de Eugene, mas seu alvo zombou de quão blasfemamente os servos agiram em torno da mansão do clã e então exigiram que o guarda mesquinho se afastasse. Ele logo agarrou seu ombro para detê-lo, mas ele olhou de volta com ampla intenção assassina para ele perderem. Medo compelido, os lacaios estavam curiosos sobre suas razões, mas ele não podia fazer nada além de implore silenciosamente por ajuda, já que o que ele acabará de enfrentar era uma situação absolutamente desumana. Os outros então exclamaram com nojo, já que seu líder havia mijado nas calças e começou a arrastar seu inconsciente figura para o médico. Eles estavam preocupados se o primeiro jovem mestre realmente mudou, enquanto Shin, ele mesmo, estava contente com a habilidade desclassificada aterrorizar dentro da Red Cloud Tower do clã. Guak estava parado diante de uma escritura que, com um empurrão de sua mão, revelou uma escada secreta atrás de si. Seus passos eram vagamente guiados por algumas luzes e mais tarde ele emergiu um par de homens com rostos velados. À frente estava um indivíduo mumificado e um crânio de animal cercado por vários homens com véus que saudaram a chegada de Guacamole. O vice-líder Jayon cumprimentou seu xamã, que perguntou se ele ainda não estava acostumado com os novos rituais. Enquanto Jayon se desculpou por causa de seus hábitos como membro do Justo Bayan Clan, Glak revelou como Shin Von havia entrado na biblioteca Gathering, mas em vez de tentar aprender sobre seu misterioso retorno dos mortos, ele estava preocupado que não fosse realmente o caso. Gigante poderia entender que Eugene tinha bagunçou sua própria ascensão ao assento do líder e Guak coletou, já que sua estupidez era a razão para eles. Para escolhê-lo, o vice-líder estava otimista, pois Shin poderia morrer após sofrer de caótico em seu tom enquanto aprendia e lia artes marciais de forma independente. Seu líder, no entanto, precisava de um certo grau de seguro e seus subordinados apresentaram-lhe os preparativos concluídos. Exclamando com um evento frutífero, ele então ordenou que eles o concluíssem na mesma noite, já que tudo que eles promulgaram foi para o céu vermelho. Que Knight desceu enquanto os guardas do lado de fora da biblioteca Gathering se abstiveram de ajudar o ocupado Shin Von, embora um estivesse preocupado que o outro procurasse para buscar o bem-estar de seu própria família. Sobre os clãs, o homem de preocupação podia ouvir cada palavra de sua troca, mas desconsiderando-os e percorrer os vários livros não foi nada difícil para Kangitaya. A arte do lobo negro de primeira linha foi a classificação mais alta entre todas as outras, mas infelizmente era uma arte astuta ou pouco ortodoxa. Sua chave já estava instável e o forçou a procurar por qualquer chave estável para si mesmo. Sua própria mana ainda estava rejeitando a chave interna como sua paixão na escola e ele desejou que os monstros desprezados aparecer 8 horas depois. Ele estava lendo A Arte do Coração Inquebrável, um livro de primeira classe, técnica de origem ortodoxa.
Era a única arte marcial de grau superior disponível e, à medida que se tornava ocupado, carrinho pequeno esbarrou nele. Uma garotinha gritou ao vê-lo e gaguejou um pedido de desculpas trêmulo. Ele pediu a ela para deixar os livros de artes marciais danificados para ele e ela logo se sentou imaginando que noção estranha ele mantinha. Jorrando de vez em quando, ela passava para ele um livro após o outro enquanto se preocupava se estava tudo bem para ele. Ele estar aprendendo tais artes. Ele ainda pediu a ela que escolhesse as boas para ele enquanto oferecia lanches em retorno e solicitando o nome dela. O animado Deng Soyang implorou para que ele esperasse e passou-lhe um logo depois. O livro foi seriamente danificado, mas ele deu um tapinha na cabeça dela em afirmação e apreço por seus esforços ao lado. Cumprimento de sua promessa escrita em sua residência. Ele estava lutando com a arte de corte do Oriente. Sábio brilhante de um nível desconhecido incompatível com qualquer energia que ele tinha certeza de que teve sorte. Grande momento. Embora pudesse ajudar com sua própria energia e a chave dele pudesse ser classificada com a biblioteca de mana que ele, felizmente, teve tempo de intervalos para reunir a energia de Maurin, já que ele poderia realmente fundi-la no terceiro estágio. Shinvon logo ficou alarmado quando alguma força desconhecida atacou suas costas e se moveu para engolfá-lo, apesar de seus protestos, que foram abafados logo depois. No entanto, nada aconteceu. A energia começou a rastejar em seu corpo, mas ele não podia fazer nada para interromper sua progressão. Alguém aplicou a maldição da morte nele, que começou a envolver seu corpo. Ele estava ciente de que estava relacionado a Eugênio de alguma forma e agora cresceu para aprender que o mundo não era ditado apenas pelas artes marciais. O poder da maldição parecia mais próximo dos poderes do caçador no mundo de Kang Taerra e ele não pôde deixar de sorrir, que logo se transformou em um ataque de riso descontrolado. Não passou de um milagre absoluto, já que a energia de a morte era uma bênção para o necromante e potente o suficiente para transbordar seu segundo coração de circo humana. Enquanto ele brilhava com a nova energia transbordante, a energia era na verdade a maldição da morte resultante do ritual de Eugênio. Nasceu Kang Taerra não tinha a menor intenção de desperdiçar o batismo, já que era seu ingresso para o terceiro círculo e portal para outro novo conjunto de habilidades. Ele estava agora no nível de classificação AB. Hunter e seu Menahart, classificado como C+, o beneficiaram primeiro do avanço da habilidade de necromancia e suas variáveis. Segundo Max Esqueleto Maestria, terceiro 6 unidades de convocação, quarto Monge Esqueleto Convocação e quinto Esqueleto Lancer. A taxa de crescimento era incomparável ao passado de Kang Taerra. Mas não só ele agora poderia se fundir na energia com facilidade, mas também a arte da nuvem fluindo. A classificação de sua arte de corte foi simultaneamente revelada como de primeira linha, mas logo foi reavaliada. O nível alto cresceu para o nível transcendido e sua estrutura corporal marcial também se tornou o nível talentoso do normal. Além disso, ele se classificou até o nível 15 e desbloqueou a habilidade de classificação C mais Shadow. Sussurro Maestria e Siran Tyson Haste Parede Óssea. A arte de corte foi renomeada como Fluindo Downcloud, que poderia ganhar exceto qualquer tipo de energia e 2. Limpar qualquer tipo de poder. Mas tudo isso foi ditado pela conquista marcial do usuário. Embora ele estivesse feliz com o crescimento de sua estrutura corporal do nível E para C, ele se perguntou o que era o novo poder natural mencionado. Shinvon logo notou a luz da manhã vazando pelas janelas e foi chamado por Wong, que imediatamente o incitou para se preparar, pois alguém veio vê-lo tão curioso quanto os espectadores que ele solicitou a identidade. Mas a resposta foi prejudicada por um momento de indecisão. Quando Wong revelou que era sua noiva, ele não pôde deixar de ficar confuso. Uma procissão chegou ao portão da facção Nuvem Branca e os guardas reconheceram a chegada da família GM. Quando o condutor da carruagem anunciou a paralisação, o mestre desceu por trás. Cada espectador explicou que sua aparência desde que ela era White Blossom GM e Ho e uma das 3 mais. Todas as belas mulheres exclamaram com sua beleza angelical e a grande multidão afligiu o branco. O guarda da facção Cloud, que tentou manter a linha, logo foi empurrado para frente e caiu. Cara em uma poça de lama enquanto ele se retraía. Ele assistia em choque flagrante desde que ele havia manchado o vestido do anjo. Ela cessou a escolta furiosa dela e ajudou o homem a se levantar enquanto lhe oferecia uma pomada. A chance de sua ação logo ressoou como eles marcharam em frente, mas ela silenciosamente fez uma careta para os camponeses desprezíveis no prédio azul da Nuvem Branca. Facção. Um senado de membros foi chamado. A cadeira do patriarca estava vazia e Eugênio olhou para ele com grande intenção e ódio por seu irmão. Ele não conseguia entender por que Shin tem agido alto e poderoso, mas o líder da facção da Nuvem Branca, Dong Jinu, ainda estava em silêncio. Ele,
O vice-chefe do clã Bacon foi saudado como nenhum Daeon. O chefe da facção Cloud Clara apareceu com seu filho enquanto seu filho negava a culpa de ser a causa de seu atraso. Ele foi imediatamente solicitado a cumprimentar seu. Os idosos e o vice-líder do Clear Cloud obedeceram. Eugênio assistiu com ciúmes enquanto Dong Jian foi saudado antes dele, mas também estava ciente de que Daeon não poderia ser persuadido por mulheres, dinheiro ou artes marciais. Ele anunciou com orgulho que a nuvem clara apenas seguia a liderança dos fortes e Eugênio riu secretamente de como era para ocorrer em breve. O pequeno líder da facção Nuvem Branca, Mote Gil, cumprimentou Eugênio como o futuro patriarca do clã e Preto anunciou o início da carne antes da chegada de seus convidados. Quando Dong Jian notou a ausência de seu primeiro mestre, retransmitiu alegremente como o homem em questão se sentia mal, mas havia. Parou Xin Von bem na porta. Todo o quarteto ficou surpreso com sua aparência e Eugênio escalou seu costumeiro arremesso. Ele ficou observando por um tempo antes de pegar a mão de Wong e correr. Para frente ele o sentou em uma cadeira da mesa e ordenou que ele ficasse sentado. Houve um protesto imediato de Mote já que o evento era inédito e contra as normas do clã. Enquanto o assustado Wong implorava, ele perguntava o motivo do mote do Discord e apontava o ato dele ajudando um saque em uma cadeira do conselho. Mas Xin qualificou Wong como seu subordinado antes de um servo. A série de argumentos logo parou quando o primeiro jovem mestre chamou o pequeno líder da facção Cloud e o homem vacilou diante dos olhos resolutos de domínio flagrante que Xi exigia para saber se ele precisava de seu permissão para fazer sua vontade, que alarmou todos os outros membros ao redor da mesa. O que se seguiu foi silêncio absoluto. Mas o homem ainda era exigido por uma resposta clara. Eugênio veio ao resgate de seu seguidor e eles brincaram de como o líder doente exigia a ajuda de seus servos Guak. Então decidiram prosseguir com sua reunião e principalmente anunciou a chegada do clã GM enquanto Xin entendia que ele o estava observando. O primeiro dos dois objetivos do GM era acabar com as comissões programadas. Nenhum dia imediatamente exclamou o motivo do fim de suas comissões de uma década e Glock revelou que o clã tinha alguns motivos ocultos além de sua declaração de como a facção White Cloud lidou. Embora nenhum dia quisesse continuar suas palavras, o silêncio de Daojin o impôs a fazer. Caso contrário, mais sorrateiramente revelou que o clã GM agora havia lidado com o clã Huang Rock. Mas Xin podia ver como suas tentativas visavam eliminar a facção da Nuvem Branca. Nenhum dia foi severamente irritado com The Ungrateful Behavior, mas a entrada do Jia Mil foi logo anunciada. Os acompanhantes entraram ao lado de seu empregador, que cumprimentou os que estavam dentro. Dong Jian notou a desconfiança que eles demonstraram, já que os guardas deveriam ficar do lado de fora de acordo com os costumes. O gene de todos os idiotas complementava a beleza dela, que timidamente cumprimentou o elogio de seu nodo. Exclamou que sua chegada impaciente enquanto a escolta principal zombava abertamente de sua pequena sala de espera, que pegou todos os senadores de surpresa. Ele ainda pediu para abordar seus assuntos rapidamente. Dao Jian consentiu com um sorriso no rosto. Ele anunciou o fim dos laços comissionáveis. Nodo exigiu como eles decidiram unilateralmente, mas eles elaboraram que o GM Clã havia comunicado que sua organização sem dono estava prestes a cair, transmitindo a falta de confiabilidade do cenário. Quando Eugênio questionou se estava finalizado, e o homem afirmou que eles poderia considerar a metade se eles elegessem seu novo chefe. Dao Jian entendeu o significado do troca, que deveria pressioná-los a apressar sua decisão. Ele tinha certeza de que era algum transpirando acordo entre Eugênio e a família GM. Em segundo lugar, quando o homem tentou se referir a o noivado entre Jia Mil e Xin Von, sua noiva, exigiu que parassem. Enquanto ele bocejava com o tema do noivado, o homem pediu que ele continuasse. Ele lançou um olhar para o rosto de White Blossom e expressou seu desejo de cancelar o noivado, que chocou não apenas o Senado, mas também Mil. Logo quando os membros do GM entraram no corredor, Yu Xinvon sentiu uma dor repentina ao vê-la pela primeira vez depois. Suportando isso circulando seu imã, ele começou a ouvir uma voz e Tarra assistiu. A primeira memória de Xinvon com Mil, que estava exultante com o noivado dela naquela época. No entanto, sua voz assumiu um tom odioso e o novo Mil exigiu que ele fingisse não conhecê-la do lado de fora, já que ela era casando-se apenas com ele porque ele era o herdeiro do clã e jurou matá-lo caso contrário. Além disso, ele também observou a realidade que ela carregava, mas de repente se tornou absolutamente pitch black. Ele foi cauteloso com a escuridão e uma cena sangrenta da bruxa apareceu onde ela xingou os humildes camponeses. Mais uma vez e dois guardas a escoltaram para fora de um barraco. Lá dentro era um cenário sangrento que Tian sabia que não era do passado.
Ele assumiu isso como um futuro e ficou perplexo em como ele poderia testemunhar um futuro. Ele nem tinha vivido ainda. Os segredos que o verdadeiro Yu Xinvong escondia eram problemáticos e Tarra se perguntou se ele poderia aprender sobre eles à medida que ficava mais forte com níveis eventuais. A raiva de Miu era evidente dela. Estatura. Mas Xin buscou uma resposta dela. Vamos nomear esse cara como gancho para o tempo. Ser que agora questionava a arrogância de Yu Xin em maltratar seu senhor, mas sem dúvida exigia a mesma resposta de Xin. No entanto, estava realmente confuso, pois eles estavam prestes a discutir o noivado de qualquer maneira. Kuka agora estava desesperado, pois se a notícia de seu senhor fosse rejeitada pelo o infame porco abriu sua cabeça estava à disposição de seu senhor quando Shinra notou como alguns pessoas preocupadas estavam cientes do desengajamento. Eugênio e Mil ficaram horrorizados a qualquer momento. Agora exalava uma enorme mana em raiva evidente, mas ele cresceu logo depois. O mesmo porco infame agora estava repelindo a energia do nível máximo do artista marcial e não sofrendo em nenhum grau. Por algumas chances estranhas, ele tinha certeza de que Xin estava de costas para as paredes e tentou impor sua fluxo ainda maior. No entanto, agora Dong Jian estava respondendo a ele da mesma forma e pediu para saber se isso foi uma declaração de guerra da família GM, já que estava disposta a lutar com ele naquele exato momento. Estava bastante ciente de sua força e do perigo geral que o Baione ainda representava para eles. Portanto, ele destacou seu intenções de buscar a vingança pelo insulto de seu senhor do jovem mestre, em vez do clã. Dong Jian não conseguiu compreender o entendimento deles, pois qualquer acusação contra o líder era proporcional ao clã. Como o mau perdedor que ele era, Eugênio afirmou como nem o clã poderia assumir a responsabilidade pelas palavras de Xin nem poderia o plano da GM suportar tanto desrespeito e usar o longo relacionamento entre os dois planos como motivo. Ofereceram um duelo entre os dois. A ideia era absurda em todos os aspectos, mas Eugênio pretendia usar o erro do plano da GM como um acidente. Yuki concordou com a proposta, mas Wong protestou como o jovem mestre não era nem um pouco conhecedor de artes marciais. Mesmo nenhum dotado juntou-se a ele, já que Xin nem era um artista marcial para ser desafiado. Quando Ricks perguntou com desdém se o jovem mestre iria recuar e ofereceu-lhe a chance de implorar perdão à senhora Miu. De joelhos, Xin não tinha palavras para oferecer e silenciosamente se levantou de seu assento. Ele passou pelos manifestantes enquanto Eugênio recolhia sua próxima final. Ele se aproximou do GM que pensou que ele estava prestes a se desculpar e sorriu, mas ele também passou por eles. Um ferreiro estava afiando uma lâmina, mas logo notou pessoas correndo diante dele. Quando questionado sobre os motivos, um deles anunciou o duelo entre o GM e o jovem mestre de Baione que ocorreu. O homem de surpresa no pavilhão de treinos do clã Aclara. A facção Cloud tinha certeza que o evento deveria ser interrompido, já que nenhum dos tribunais GMS eram artistas marciais comuns de qualquer forma. Dao Jian não conseguiu mais negar sua negação e foi compelido a observar a desconfiança do súdito em seu senhor crescer. Nenhuma monarquia solitária poderia existir. Nu estava escapando de uma opção que o vice-líder do clã jurou fazer. Pressa no momento em que o líder caiu, mas como as regras proibiam qualquer interferência, não estava ciente de que Dong Jin reputação estava em jogo. O olhar de Wong para o seu próprio era inabalável desde que ele estava implacavelmente empenhado em mudando sua decisão a tempo no evento sem sentido que estava prestes a acontecer quando o gancho se ofereceu para começar a fazer. Skirmish subiu o pavilhão sem premeditação. Miu conseguiu mais uma atuação de ser preocupada com seu amado noivo, mas desta vez foi aplaudida pelo próprio noivo. Bem quando o caipira recorreu a mais uma rodada de divagações, Dong Jian o lembrou de se abster de usar sua chave interna em o duelo. Ele se mudou para buscar voluntários para o duelo entre seus homens e todos eles levantaram suas mãos com a intenção de serem notados por Miu. Ele escolheu o terceiro Odal. Cantou quem deu um sorriso maligno ao concordar em se abster do uso de sua chave interna. Ficou confuso quando Xin questionou suas ações, já que seu oponente era ele, o Urso Negro. Toda a facção da nuvem não pôde deixar de olhar em perplexidade enquanto o gancho irritado pediu a ele para reconsiderar suas diferenças de poderes. Xin Von, no entanto, nem mesmo achou o Urso Preto consideravelmente forte e o vice-líder da facção Clara de Cloud, com motivos para evitar sua parcela de culpa, anunciou o início do duelo. Pediu-lhe para esmurrar seu oponente sem quaisquer restrições enquanto garantia para tomar cuidado com as consequências, e Dao Sen ficou ansioso para quebrar alguns ossos do jovem mestre que estava diante dele envolto em mistério. Ele se desculpou silenciosamente e se curvou com um golpe, mas isso foi facilmente evitado pelo target dele. Os espectadores foram pegos de surpresa e até Dong Cantou não tinha noção do evasivas contínuas.
embora ele seguisse com uma rajada furiosa de golpes, mesmo aqueles que eram habilmente evitado por Shin Von quando o quadril exigiu que ele se levantasse. Shang Dao agora recorreu a usar uma arte conhecida como o Punho do Lobo Fantasma. O uso de uma arte marcial agitou-o. Multidão ao redor, e Shin agora estava na beira da plataforma se perguntando se ele havia sido encurralado de propósito. Dovel correu com um ritmo alarmante que nenhum Dot avaliou como muito perigoso. O golpe foi acertado na boca do estômago de Shin e o quadril não pôde deixar de rir do evento. Não durou o suficiente para ele desde que Dao estava de joelhos com um braço quebrado. Eugênio estava confuso e as pessoas debatiam se Shin tinha alguma armadura por baixo da roupa. Preto podia entender que era uma arte externa e o Urso Preto comentou no Cowardly Resort, mas Shin não. Realmente sabe o que era uma arte externa em primeiro lugar. A multidão ficou furiosa porque eles foram os que mais utilizaram uma técnica marcial enquanto seu senhor nem sequer usou nenhuma chave interna. Incapaz de argumentar com a multidão de argumentos, o Urso Negro aceitou sua derrota para a luta e Shin com orgulho ficou no meio dos aplausos com sua armadura de osso de classificação C se divertindo ao seu redor. Urso Preto, em seguida, insistiu que o duelo não havia acabado, pois era sua vez de lutar de acordo com as palavras do jovem mestre. Dong Jian questionou como o melhor artista marcial planejava lutar contra uma pessoa normal, mas ele argumentou que, como fica evidente no última batalha, Shin não era mais normal quando os líderes da facção se opõem ao demanda irracional. Eles foram silenciados quando seu senhor chamou o ursinho de pelúcia falante e exigiu sua presença diante dele na plataforma. Quando eles ficaram cara a cara, Yuki advertiu. Disse a ele que iria se arrepender e Shin não pôde deixar de ficar curioso sobre sua arrogância. Até mesmo a orgulhosa proeza marcial dele parecia bastante frágil antes de apenas uma fração de sua própria. Quando o urso deu um soco nele, ele escapou para o lado imediato e observou as tentativas feudais de atingi-lo. Foram feitos embora ele fosse mais rápido do que Dao cantou que não fez diferença para o imortal. Necromante Shin notou quando ele girou e lançou o pé em uma matriz rotacional em um ritmo perigoso em direção ao seu rosto. A eventual colisão aconteceu, mas o golpe foi bloqueado pelo primeiro jovem. Mestre Uki estava em estado de descrença e certo de que era tudo uma malandragem bem orquestrada. Shin podia sentir a mudança repentina nele agora e o público ficou entediado com o aparente gancho de nível de pico marcial antes, começando a brincar sobre o plano do GM. Incapaz de se conter por mais tempo, o Urso Preto atacou Shin com raiva e frustração, mas Shin preparou algo distinto. Emana. Ele segurou o soco no rosto nu do homem e o jogou no ar acima antes que ele caísse no palco e caiu mole. Ele exclamou em sua vitória sem esforço e a multidão ressoou com alegria cordial e aplausos. O volume roncando de um urso logo ganhou consciência e ficou alarmado com um cenário alto diante dele. A compreensão surgiu sobre ele e o rosto de você, Shin Von, sorriu diretamente para ele. Ele desencadeou uma enorme onda de sua chave interna e correu para o jovem mestre de acenar. Mas quando seu punho furioso se aproximou, um enorme raio atingiu o pavilhão. Embora inicialmente Blinded by the Light Mill assistisse em flagrante desespero, já que o corpo de seu Ted estava voando para a direita. Para ela correu para trás quando pousou depois de ser forçada a sair por Dong Jian, que ficou com sua lâmina pelo gancho do tempo. Reconheceu a figura. Daojin comandou a facção Nuvem Branca para correr imediatamente para o lado de seu senhor para impedir quaisquer novos ataques direcionados a ele. O Clear Cloud foi ordenado a cercar os inimigos enquanto as escoltas do GM culpavam a fortuna de Yuki Fedema. Miu exigiu que os guardas do Bayern removessem suas espadas em um rosto que até a Flor Branca discordaria. Ela cerra os dentes com os seguintes insultos e bate na cara do Yuki por ter manchado sua aparente honra. Nada exigiu que ela o entregasse a eles, já que eles deveriam cobrar o preço por tentar um assassinato em sua casa. Senhor, no entanto, a cabeça do criminoso foi decepada por um corte hábil logo antes de Jia. Miu e um homem com garras metálicas perguntaram se bastava o horrível Gunnan de garra de sangue cantado. O supostamente mais forte do clã GM, o talento marcial intermediário de Dong Jian, estava extremamente baixo para enfrentá-lo, mas ele ainda jurou proteger sua sanguessuga a todo custo. No entanto, pediu-lhe para cuidar de si mesmo e os dois começaram a se encarar enquanto o rato medonho lambia sua lâmina ensanguentada enquanto os membros do aceno se posicionavam diante dele. Ele deu as boas-vindas ao noção de uma guerra. No entanto, Eugênio pediu a Nodo que recuasse com um aparente mal-entendido. Quando ele protestou contra a ideia de deixá-los fora de perigo,
Eugênio relatou que o outro ponto de vista era compreensível e os perpetradores abalados já haviam sido tratados. Ele estava desesperado para resolver a bagunça desde. Os membros do GM poderiam então expor o acordo dele com o chefe da família quando nenhum deles exigisse saber de seus motivos. Shin concordou com a ideia de deixá-los sair, todos eles voltados para sua sanguessuga, que raciocinou que a lição transmitida foi suficiente. As facções dele ficaram surpresas com isso porque ele estava estranhamente calmo após um encontro tão próximo, além de sua capacidade de usar Ki. Insinuou que algo realmente mudou. Eugênio ficou furioso com o evento desde que ele poderia entender que a lição foi dada a ele. Shi sacudiu quando Mil jurou nunca perdoá-lo enquanto observava as costas partindo dos membros do GM. Ele lentamente invocou o sussurro de feitiço. A noite estava silenciosa e vários homens encapuzados se reuniram diante de um estéril santuário. Era uma reunião de um grupo de chapéus e outro envolto em roupas escuras. Os chapeleiros exigiram explicações, já que seu plano deu errado, mas o líder dos camuflados uma vez relatou que a pessoa responsável estava felizmente morta. Os chapeleiros eram liderados por Eugênio, que exigiu qual era o plano de acompanhamento. Ele respondeu que a cabeça deles havia apresentado a opção de utilizar suas lâminas. Eugênio decidiu começar 7 dias depois e ambas as partes desapareceram após o acordo. No entanto, algo sinistro ainda estava presente na cena. Permaneceu em silêncio por um tempo e logo começou a se dispersar antes de finalmente desaparecer para sempre. Os residentes de Servants of Yushinvon ficaram impressionados com as proezas secretas de seu senhor. Enquanto mesmo esperava em silêncio, Wong transmitiu a curiosidade de Dong Jian e nenhuma corça que desejava saber quando estaria livre para um encontro, embora Gun o tivesse solicitado para ensinar sua facção. Mas quando Shi entendeu sua preocupação e afirmou sua saúde, Wong protestou como Dong Jian o salvou de sua morte. Ele se sentiu extremamente perturbado quando anunciou sua luta com o Urso Preto. E Shin sentiu calor com essa menção muito diferente de seu próprio irmão. Ele então se desculpou com ele desde que ele não era seu servo, mas um sublinhado confiável. Wong pediu-lhe para descansar após o dia extenuante e ele concordou em ligar para ele no caso de precisar dele. Shi esperou enquanto ele se despedia e então sinalizou com a mão para chamar. Seu sussurro anteriormente invocado se apresentou diante dele e exigiu para mostrar a ele o que havia testemunhado. A substância disparou para cima e formulou um portal diante dele. Transformou-se em um espelho que mostrava a discussão no destino e Shi notou útil ser mais classificado. Habilidade Sombra Sussurro que ele considerou matar Eugênio naquele exato momento, em vez do atraso programado de uma semana. Mas como desconhecia a força do adversário, decidiu optar por esta última. Ele decidiu colocar outro de seus planos em movimento e abriu a janela do lado direito. Ele olhou para fora para a solução de sua bela e imaculada lua cheia. No Sangue Mist Valley, Shi estava convocando um esqueleto Lancer que logo rastejou para fora do círculo mágico. Ele então invocou sua janela de status e descobriu que era um nível 20 Oberrank equivalente a um primeiro nível. Spearman. Ele logo cancelou a convocação e sorriu com seu progresso desde que ganhou o poderes para convocar 5 soldados de primeiro escalão em apenas um único dia, além de aceitar e purificar o poder do. A arte de cortar era blasfemamente grande e aumentava o crescimento de suas estatísticas proporcionalmente. Enquanto suas estatísticas de magia e sabedoria eram médias, seu físico era a estrutura natural de um nível de sábio que o ajudou a obter habilidades de combate corpo a corpo e mago sem qualquer impedimento. Ele ponderou se poderia aprender até mesmo artes pouco ortodoxas, mas decidiu se concentrar exclusivamente em seus poderes de necromancia acima de tudo. Tendo completado o primeiro conjunto classificado de mortos-vivos, ele decidiu ganhar o pico classificado 1. A tumba era surpreendentemente pequena, mas ele cumprimentou a próxima convocação potencial de seu Ulian, a powerhouse descontrolada do Bayan Clan e seu fundador, enquanto ele girava a mão em uma luz branca, emanado enquanto um morto-vivo de classificação de pico geralmente tinha um de ouro para aprender sobre seus segredos. Ele começou a extração da chave da morte sem mais delongas. Embora a chave tenha começado a fluir para ele, a luz de repente brilhou uniformemente. Tom mais brilhante e a extração da chave parou por si só. Seu rosto era uma prova absoluta de confusão quando o sistema afirmou que sua necromancia era muito fraca para prosseguir. A classificação exigida para a necromancia era significado desconhecido de que a luz branca estava além da dourada implicava que Ulian estava vários graus acima. O pico do nível marcial. A peça escondida dele foi uma falha momentânea e o obrigou a buscar um morto-vivo de nível marcial de pico real.
Uma luz repentina irradiou da melodia atrás dele e disparou uma explosão furiosa. Para cima ele ficou confuso, até mesmo seu passado como imortal. O necromante não conseguiu explicar como um círculo de convocação surgiu independentemente sobre a tumba. Os mortos-vivos queriam segui-lo e sua restrição de classificação foi removida. Ele observou enquanto sua convocação de esqueleto era ativada automaticamente e seu nível subiu para 23 enquanto confuso sobre como os eventos poderiam se desenrolar de forma independente. Um espadachim brilhava em uma palidez medonha e sua classificação foi degradada a ouro para que ele se tornasse capaz de usá-lo. Ao saber que cresceria junto com seu nível, ele convocou sua janela de status. Não apenas o morto-vivo era um pico classificado, mas todas as suas habilidades também eram classificadas como um plus e sua habilidade marcial. A arte 12 espadas do Thundercloud era um A+, o morto-vivo estava caminhando em sua direção enquanto um de sempre caiu de joelhos, elogiou a natureza interessante de Shin enquanto ele ficava perplexo ao encontrar um morto-vivo que podia falar diretamente. Ele entendeu que foi escolhido por ele e a mão que colocou em seu peito obrigou-o a calcular se ele poderia lidar com isso. A aura que irradiava logo cresceu ferozmente e o sistema notificou suas intenções de entregar as 12 espadas da arte Thundercloud em Tan. Embora inicialmente sem palavras no evento, Yu Shinvon sorriu com a bênção diante dele. Assassinos envoltos estavam correndo depois que 7 dias se passaram pela floresta liderados por Gunnan Sim do plano GM. Quando ele anunciou uma pausa, um certo Rukus ressoou no final de sua fila. Mil estava difamando um assassino no muito para trás enquanto também chutava o homem simultaneamente quando ele perguntou se era necessário para ela para segui-los. Ela afirmou que era uma necessidade absoluta para ela testemunhar o fim de Shinvon. Eles tinham certeza de que Eugene não teria escolha a não ser obedecer, já que Yushin era um alvo para ambos. Quando ela argumentou como Eugene levou à morte de seu ursinho de pelúcia, sua raiva logo se esgotou quando Gunnan pediu friamente para retomar sua missão. Quando eles estão prontos para colocar em movimento algo, se aproximou de Miu e o assassino medonho reconheceu a emboscada que ele a empurrou para o lado como algo alojado, se transformando em um de sua espécie. Miu deu um grito de choque desde a coisa empalando o homem eram ossos quando ele se virou na direção de sua origem. Vários outros passaram direto pelos da frente que acabaram como escudos de carne. Muitos dos assassinos foram rastreados em agonia quando seu quinhão foi recebido e Gunnan ordenou que envolvessem seus lâminas com chave para afastar demônios. Muitos deles logo seguiram e conseguiram. Para ter sucesso usando a solução momentânea, alguém exclamou em sua adaptação e Gunnan testemunhou o número de tropas desaparecendo. Ele exigiu que Deidin covarde emergisse e Shinvon seguiu exigindo como ele era o covarde enquanto eles estavam a caminho para assassiná-lo. Enquanto ele se perguntava como a impossibilidade ocorreu, Shin perguntou se eles achavam que ele não poderia reconhecê-los através das máscaras. Eles ficaram alarmados quando ele revelou o garra de sangue horrível e flor branca. Mas Gundan insistiu que eles não estavam fora de assassinato, mas para uma missão de o chefe de sua família que Shin sabia que iria matá-lo. Miu deduziu que Eugene havia traído eles e ordenou que Shinvon o matasse. Gang não observou cautela ao adivinhar que havia mais flechas de osso. Permanecendo, no entanto, desde que seu oponente estava sozinho, ele se perguntou se ele era estúpido ou burro. Como tal, ele também deduziu que deve ter deixado um dispositivo de lançamento nas proximidades para sua fortuna. Ele afirmou o quão desesperado Shinvon estava para morrer, mas seus homens logo exclamaram de dor e Bones os perfurou mais uma vez. Shin agora relatou que ainda não havia começado, embora também soubesse que tinha que utilizar o método de drenagem de mana cautelosamente, já que Gunnan descartou a possibilidade de ele ser um nível transcendente. Ele era certo de que era tudo alguma arte demoníaca e não conseguia compreender como a seita demoníaca poderia ter ajudado o renascimento de Shinvon. Irritado, ele começou a emanar sua mana em um grau mais feroz enquanto ordenava que suas tropas atacassem seu único oponente. Confiantes em seus dedos excessivos, eles decidiram dominá-lo, utilizando-o. Quando Gunnan liderou o ataque, Shin exigiu saber como ele estava sozinho e quando o homem parou, ele ordenou a ascensão de seu esqueleto. Warriors, lágrimas de descrença e gritos de perplexidade seguido desde vazio. Soquetes de mana vingativo brilharam e uma miríade de esqueletos foi convocada através da terra. Enquanto o necromante se orgulhava de suas verdadeiras artes demoníacas, os inimigos de seu covarde com medo desde o que estava se elevando. Antes deles instilaram medo até mesmo em gente como Gunnan que viveu como um assassino toda a sua vida. No entanto, ele mesmo matou um de seus homens em fuga para alertar os outros de se absterem do mesmo. Eles ficaram confiantes de pelo menos serem capazes de derrotar esqueletos e correram em direção a ele sem um premeditado. Quando os esqueletos decidiram responder da mesma forma, o invocador exclamou em seu mania.
pois depois de debater por muito tempo, eles escolheram correr para a morte. Enquanto ambos os lados se enfrentavam fugitivamente, um deles percebeu quando uma flecha voou para eles em um ritmo perigoso. Embora ele tenha conseguido cortar o primeiro ao meio, ele assistiu em total descrença e o segundo perfurou seu inesperado. Testa Gunnar reconheceu o parafuso, pois era a renomada corrente de ferro Dark Shadow. Arrow ele exigiu para aprender como um monstro poderia atirar como nenhum Jukmon maior. Arqueiro do Império tão sem sentido quanto ele notou com um olho afiado e encontrou a corrente 19 Yang. Golpe da lança One-Shot Fantasma Tigre Preto Punho de Tiger Iron Fist. Todos os esqueletos estavam usando habilidades dos maiores mestres marciais do mundo, cientes de como ele estaria em perigo se ele tentou atacar os subordinados, e portanto, aproximou-se do invocador, que não estava mais jogando os pios de osso e estava, provavelmente ocupado controlando os esqueletos que ele planejava acabar com isso em um único golpe, mas o golpe que ele preparou nunca pousou desde que foi empurrado por uma certa explosão rasgando o chão. Enquanto ele se encolheu com a dor que se seguiu, ele percebeu que era de um esqueleto espadachim. Ele silenciosamente olhou para trás, já que era o mestre espadachim da nuvem branca. O assassino branco medonho não podia nem mesmo prever quando ele foi enganado pelo necromante, pois ao contrário dele, ele era um verdadeiro demônio. Ele agradeceu a você Shinvon por tornar o fim de sua vida divertido e brilhou na horda de monstros que se aproximavam. Ele antes de matar o assassino branco medonho, o golpe que se defendeu do atacante foi a arte Thundercloud de Yulang, que o obrigou agora a treinar suas artes marciais. Ele logo adicionou Gunan, o assassino, ao seu arsenal de invocações e exclamou em seu segunda unidade de nível de pico GM1000 foi bloqueado pela habilidade Shadow Beam e afirmou ter sido enganado por Eugene e raciocinando que ela era sua amante real, que agora poderia recomeçar um novo. Além de elogiar suas habilidades de atuação, Shin perguntou se ela ainda capturava e torturava viajantes e ela agora absolutamente tinha que silenciá-lo para salvaguardar seus segredos. Com um movimento rápido de seu pulso que ela lançou uma dose de névoa venenosa nele e fez uma careta para ele, mas o homem lá dentro afirmou orgulhosamente de ter mais imunidade a venenos classificados. Mas é claro que ela não sabia o que isso significava. Com apenas 2 dedos rápidos dele, ele atingiu suas cordas vocais para um pedaço de paz. Kang Taer então revelou a única razão para ele amar o novo mundo, que era matar tais desprezíveis sem qualquer preocupa que ele lançou a corrupção estimulada por feitiço nela e a flor branca agarrou, antes de soltar um grito agonizante de dor e cair no chão enquanto seu corpo se decompunha ativamente. Além disso, ele vasculhou os pertences dela e logo encontrou algo. Ele jogou para ela o símbolo de sua identidade e começou a se despedir em direção ao seu próximo alvo. Eugene cantou. Após a passagem de mais alguns dias, Eugene começou a exigir explicações de o líder silencioso e vice-líder da facção Nuvem Vermelha. O vice-líder revela que nenhum dos dois tinha. O grupo de assassinato voltou nem quaisquer razões de como o cadáver de uma mulher tinha envelhecido 10 anos inteiros misteriosamente. Era então a vez de Black revelar que o token de identidade de Gia-Mil foi encontrado, o que traumatizou o chefe da família GM. Eugene poderia compreender que o assassino deve ter colocado a identidade e também um mito de que era um aviso para ele. Quando ele exortou os outros a resolverem o problema, o negro pediu que ele se afogasse nos prazeres do Entertainment District. Com um tom maldoso e dominador, e a criança hipnotizada do aceno se afastou para seguir as ordens logo em seguida. Parte 2. O problema que você não deveria ferir era surpreendente. No entanto, Guak Von San estava um pouco aliviado. Por que impediu o grande plano de sua seita? Eles deveriam agora matá-lo a todo custo. O vice-líder aguardou o eventual sangue que o clã Backhand derramaria e recebeu ordens de se preparar para um muro sagrado, com os azuras de sangue mantidos no subsolo. Além disso, eles deveriam aumentar a potência da maldição da morte em Shinvon, pois ele aparentemente se tornou parcialmente resistente a ela. O Wong-san nega a entrada na mansão do senhor para qualquer um dos inúmeros visitantes que lotam a entrada. Depois que ele oferece uma negação final, a massa recua desejando ter ficado do lado. Com o senhor anteriormente, o pobre servo agora estava à beira da insanidade. Antes, seu suzerano havia anunciado sua ausência por alguns dias e ordenou que ele fingisse que ainda estava dentro e chorou enquanto mordia em despedida. Foi nas montanhas distantes que algo sinistro estava rastejando em uma rachadura em o chão. Se infiltrou através do Crovis em direção ao você, meditando Shinvon dentro. Ele notou a substância alienígena e sorriu quando começou a se desfazer em uma tentativa de submergi-lo. Ele podia sentir a frustração de seus inimigos, mas era igualmente grato a eles. Para reabastecer seu maná e
Todo seu corpo estava cheio de chave da morte que circulou e aumentou seu vitalidade em 450% nas próximas 5 horas. Considerando sua chance de exercitar a energia recém-descoberta, ele convocou a última adição, o esqueleto assassino. Lentamente, mas de repente, o soldado formou seus olhos brilhando perversamente enquanto olhava de volta. Enquanto os esqueletos dos artistas marciais de pico tinham um poder mais sombrio, este foi uma exceção. E a questão do mistério de Will surge mais uma vez. A grosseria de Gunnar Sang era evidente mesmo na vida após a morte e ele exigiu que lhe entregasse seu artes marciais. De repente ele recebe uma missão escondida intitulada Os Desejos de Jia de Wen, que ele deveria oferecer um de seus braços como pagamento pelos ressentimentos persistentes dos mortos-vivos e a recompensa do nível máximo. Arte marcial. A impudência blasfema do servo compeliu o senhor a imbuí-lo com seu poderes autorizados de necromancia. A criatura trêmula é ordenada a sofre em dor contínua até que seja convocado novamente e se disperse à medida que as outras unidades aparecem. Conforme ele se repete, ele recebe a segunda missão oculta e a desenvolve mais tarde. Para saber que ele poderia obter todos eles cumprindo suas missões e só poderia agradecer a você, Ilan, por passar sua queda incondicionalmente. Não precisa mais das artes marciais de primeira classe. Ele as devolve e raciocina que ele já havia obtido o que queria aprender. Momentos depois ele estava ofegante em todo seus quatro por causa da incapacidade de seu corpo para lidar com a tensão física. Atrás dele, o fundador de seu clã expressou sua desaprovação e voltou às suas tentativas inúteis, decidido a abordá-lo lentamente. Ele, acima de tudo, reveste-o com o Manaim e a chave do sábio brilhante oriental antes de completar tudo com a arte do deus trovão do relâmpago. Ele invoca a primeira forma das 12 espadas da nuvem do trovão e ataca. O corte direto Thundercloud consegue apenas marcar o chão e ele percebe que a diferença causado foi por causa de algo fundamental e não a chave interna. Quando um dedo esquelético cutuca abruptamente suas costas, ele se vira para encontrar o questionável esqueleto de Ilan. Pontos Merid em suas costas são cutucados consecutivamente, reconhecendo a sabedoria dos idosos. Ele se vê. Aproveite a massagem, que era uma piada se não for óbvio. Na realidade ele é recebido pelo percepção do fato de que enquanto as artes marciais utilizavam os pontos de pressão de alguém, ele colocava seu mana. Circuitos para usar os lugares que você estava denotando eram os locais onde sua mana. Circuitos estavam bloqueados e como ele era capaz de acabar com os inconvenientes, decidiu abri-los usando a chave de O Sábio Brilhante do Oriente. Ele atinge uma leve iluminação depois de entender as 12 espadas do Thundercloud. Avança para a classificação de 2 estrelas ao receber a chave de espada de classificação B+, traço de espadachim de pico e sobe de nível. Consequentemente, que por sua vez traz a classificação B+, explosão de cadáver, a barreira da alma de classificação A e manto fantasma empoleirado no B+. Apertem os cintos porque a lista vai muito além. É necromancia classifica até o B+, que impulsiona o grau das 12 espadas. Da nuvem trovejante ao esqueleto de nível de pico ascendente, a maestria atinge a proficiência máxima, e suas unidades convocadas aumentam para 10 e lhe dão a variação do mago esqueleto. E Knight, o necromante definitivo, fica satisfeito com seu crescimento enquanto o Poker atrás dele continua cacarejando. Suas articulações esqueléticas. Foi na residência de Dong Jinvou que o proprietário estava sentado no chão. A concentração estava ficando dolorosa com o tempo, enquanto nem a origem da dor nem a cura para ela eram conhecidas. Ele ainda não podia perder contra o evento do tempo, mas quando uma batida chamou sua atenção, ele permitiu a entrada. Não deu boas-vindas a nenhum dia e em sua pergunta motivou que sua saúde precária foi atribuída à falta de treinamento do... Claro que a facção Cloud poderia dizer que era o resultado do excesso de trabalho após as lutas do primeiro jovem mestre, enquanto também sabendo que ele teria feito o mesmo. Em vez disso, eles iniciaram uma discussão sobre não filho do dia sem arma que partiu a pedido regular, embora o pai tivesse certeza sobre a segurança de seu filho. Sua principal preocupação agora era a decisão de Dong Jin. O tomador de decisão olhou de volta enquanto o silêncio persistia, enquanto nenhum dia considerava o comportamento exemplar de seu senhor é temporário. Dong Jin não poderia mais manter sua posição com sua falta de força enquanto a vaca vermelha ficou mais forte. A lâmina branca da beleza estava consciente de que os inimigos precisavam de apenas um único cláusula para usar contra eles, mas a visão do primeiro jovem mestre contra o ursinho de pelúcia ficou dentro dele. A memória de seu amado clã Edu e ele enfatizou como o movimento óbvio da nuvem vermelha precisava de sua urgência. A ação e ambos assistiram surpresos quando a porta de seu quarto foi aberta. Eles ficaram parados. Shinvon,
exclamando por sua presença afortunada e jogando-os em um estado de confusão. Ele declarou sua antipatia por refrescos em sua oferta e riu de como ele deveria perder peso em vez disso. Nenhum dia ficou chateado por considerar sua reclusão uma mentira e perguntou para saber sobre seu paradeiro. Shinvon afirma ter estado preocupado com assuntos de atenção urgente e perguntou por quanto tempo Dong-jin pretendia ficar como tal. Os homens ficam inicialmente confusos com a declaração e ainda mais perplexos quando ele pede que ele pare de usar a chave para evitar uma eventual morte. O olhar em seus olhos lembrava a autoridade que ele havia testemunhado anteriormente, que agora o compelia a afirmar que a dor era suportável. Porém, ele podia discernir que estava à beira da morte. Nenhum dia retaliou, sentindo que suas palavras foram o de desrespeito por ignorá-lo. Shinvon elogiou a sorte de Dong Jinwoo, que teria morrido se ele não tivesse chegado quando fez. Embora surpreso com a verdade, o assustado foi solicitado a colocar seu confiança em seu soberano. Não ouse. Ajoelhou-se quando começou a infundir sua chave com as outras. Mas quando o sujeito tossiu uma quantidade considerável de sangue, o espectador sentiu uma terrível sensação de urgência. Porém a mão imponente de seu senhor ordenou-lhe o contrário. Os olhos de seu senhor carregavam uma sensação penetrante de domínio, eventualmente forçando-o a sentar-se. Silêncio absoluto. Você Shinvon retomou a trabalhar o fluxo da chave de Dong enquanto simultaneamente, curioso sobre como ele conseguiu sobreviver ao terrível estado em que se encontrava agora, não era o que ele havia testemunhado durante seu spa. No entanto, a enorme descarga de chave era realmente preocupante. O altruísmo dentro dele, Wong, apesar de sua curiosidade, ele o incentivou a permanecer forte, pois ele ajudaria a descartar todo o mal. Ele compartilhou sua própria energia para ajudar seu circulação e em pouco tempo o rosto do sujeito recuperou sua antiga glória. Nenhum Dari poderia ver a recuperação milagrosa enquanto Shinvon silenciosamente agradeceu a você por ajudar um necromante para aprender a arte da cura. Conforme os momentos passam, uma estranha energia surgiu através dele após a conclusão e Dong Wujin ficou surpreso com o estado de seu corpo. Um enorme fluxo de chave fluiu através dele e todo o seu recipiente estava transbordando com uma energia recém-descoberta. Nenhum dia estava em estado de descrença desde que Wujin havia acabado de subir além do nível de pico transcendido e alcançado. O pico de nível alto, ele expressou sua descrença e parabéns simultaneamente. Mas o par silenciosamente virou-se para enfrentar seu líder, que agora estava em um estado tranquilo. Shinvon sorriu por uma razão que ninguém podia ver, pois ele havia acabado de completar uma missão oculta para se tornar um curandeiro novato e recebeu o traço desclassificado de medicina. A estranha energia que fluiu para ele foi a maneira em que ajudou o seu Imanarra alcança o quarto círculo, absorvendo sua maldição, que ele colheu muitas recompensas para si mesmo. Mas ao abrir os olhos ao ouvir a voz de Dong-jin, ele o encontrou agradecendo seu favor. Nenhum dia foi curioso para saber como ele conseguiu identificar e curar o veneno, e Shinvon explicou que ele soube disso depois de ser envenenado enquanto sua fúria crescia. Ele especificou que era uma maldição que ele realmente não descobriu. Ele afirma ter ouvido falar sobre isso. Quando questionado sobre a fonte, ele conclui que foi seu falecido pai. A dupla se recusou a acreditar na impossibilidade, mas quando ele afirma como ele morreu da mesma maldição, pergunta sobre a identidade do responsável Rhys e ele pergunta descaradamente se eles não conseguiram adivinhar o óbvio. Nenhum dia ficou perplexo ao saber que ninguém mais estava ciente do fato, mas sua contraparte na conversa confiava. Ninguém. A condição de seu pai estava além da ajuda no momento em que ele a descobriu, que se rendeu para salvar a imagem de sua família e em uma última tentativa de dizer a vida de Shinvon. Em vez disso, essa solução tinha sido uma tradição ancestral nesta família e nomeá-la como um milagre revelado por seu pai. Ele afirmou ser poderoso o suficiente para queimar tudo. Ele começou a descarregar a chave Thundercloud e a ferocidade do Dragonic Thunderbolt foi reconhecida por o par trêmulo enquanto Dong foi às lágrimas testemunhando o renascimento da espada Thunderbolt. E o Willan foi desprezado por não deixar suas artes marciais para gerações futuras. E começou por Egu, que escolheu permanecer um país representativo em vez de se tornar um mestre xamã e, portanto, trouxe uma história de orgulho para o seu lado da crista negra da família. Mas tudo foi apenas uma especulação. Ao revelar o segredo, Shinvon obteve o poder incontestável, mas Canterra sentiu um pouco de pena por você. Roy o iria retribuir vingando pelo respeito que ele merecia. Dong-jin chorou por ignorar as lutas que seu sanguessuga passou, mesmo depois de ser envenenado enquanto não havia dia. Jurou retribuir a inadequação até seu último suspiro. Você Shinvon agora falou que precisava para discutir algo enquanto o pagador confuso observava com olhos esperançosos. Ele começou a circular sua chave.
O fluxo resultante de energia foi feroz e dominou o marcial. Artistas cujas palavras falharam em elogiá-lo. Shinvon poderia entender seu surpresa porque ele estava simultaneamente usando Yin Mana ao lado da arte de corte de. O sábio brilhante do Oriente não conseguiu dizer se era o mesmo Shinvon, mas Dong Jin reconheceu poderes maciços de um ataque secreto 3 décadas atrás, usado pelo espadachim de Murin, Dan Shonggon. Ele chamou os 2 líderes do Bakeng-ho clã e exigiu que o par o seguisse. Ambos juraram lealdade absoluta a ele, ao mesmo tempo em que estavam certos de que o jovem mestre levaria o clã Bakun ao seu pecado, solicitando-lhes que resistissem a Shinvon. Afirmou que, apesar de seu desejo de parabenizá-los, ele decolou no ar e quebrou o teto de madeira. Com um soco usando a abertura Nelfon dele jogou o Deuninvited Guest no chão que gemeu. Com o terrível impacto, a habilidade furtiva em uso era extremamente potente, enganosa e, como Dong Jin desvendou a cabeça cobrindo o rosto de um dos 4 pilares do Poguk que o serviu por década atrás, ele cerrou a boca quando Shinvon exigiu o nome de seu mestre e sua. A boca transborda com uma estranha espuma. Nenhuma tentativa de bloquear seu movimento foi inútil desde que um veneno, escondido dentro de seus dentes, agiu mais rápido. Um som alto de um rucuz de fora pegou seus ouvidos afiados e quando persistiu para vencer o silêncio, Shin decidiu observar a aproximação mais rápida. E conte-lhes pessoalmente, os 3 começaram a declarar sua nova resolução. Um homem tremeu diante de um conhecido que empunhava uma lâmina sob o nome de Sambon e pôs fim ao choro. Um grupo de assaltantes da facção Nuvem Vermelha exigia a rendição do. Outros que por sua vez questionaram sua insolência para sacar suas armas, os infratores acusaram com suas lâminas. Enquanto os defensores debatem sua sanidade, suas perguntas são interrompidas por força e, à medida que avançam, a facção branca aparece, a principal facção Cloud é ordenada a se juntar. Os Kirmi e os reforços correm para ocupar suas posições depois de zombar dos soldados de primeira linha. Os membros do Cartão Vermelho param para os números à frente foram maiores. Guilda Multar surge atendendo ao Rucuz lá fora e reconhece a necessidade urgente de cessar o derramamento de sangue interno. No entanto, o vice-líder das facções do Cartão Vermelho aparece atrás deles e afirma que o primeiro jovem mestre e 2 líderes planejaram uma emboscada contra Eugene Song e a facção Red Cloud. O ancião estava cético quanto a isso e buscou uma prova definitiva. No entanto, o Salto questiona sua desconfiança e exclama enquanto se orgulha de como sua própria facção inocente de Cloud nunca cometeria tal blasfêmia. Tendo falhado em persuadi-los silenciosamente, ele os agarra pelo pescoço e começa a sufocá-los com uma força que eles não poderiam. Escape ele comenta como os membros da facção de cartas pequenas estavam apenas observando seus líderes morrer e os encontra em uma série de desamparos. Ele oferece a eles uma chance de vingar seus líderes e ao ouvir uma voz autoritária, ele considera o fracasso de seu assassinato planejado. Nenhum dia aparece cortando sua lâmina e embora a oposição tente se defender, ele é espancado no chão abaixo. Aplausos da chegada do líder da facção ressound na multidão e você Shinvon acompanhado de Dong Jin-woo e nenhum dia. Faz muito tempo que sua aparição no United é o fracasso de seu sangue mais forte. Azura era esperado por uma arma que zombava dele. Alegou estar preocupado com seu líder, no entanto, quando Daojin exigiu que ele tomasse cuidado antes do futuro líder, clica que eles decidiram seguir Shinvon. O santo escolheu abordar como seu líder seria aquele que enfrentaria repercussões depois de amaldiçoar seu pai e irmão. Jin começou a exalar sua aura antes, questionando ainda mais a blasfêmia quando pede que confirmem verificando a área subterrânea de. A facção do Cartão de Sangue começa a vacilar suas réplicas tingidas com descrença nas 2 palavras específicas chamadas. Os ouvidos da multidão ao redor deles e Shinvon ficou grato ao sussurro das sombras que ele havia feito para descobrir tudo. Deles jovens ordena que todas as suas unidades matem todos eles e os defensores se posicionam. Opressão para lutar por seu líder até a morte. Ambas as unidades envolvidas em uma batalha sangrenta. Troca de golpes e GM investiu com a intenção de matar o próprio chefe da oposição. Suas mãos estavam geladas por causa da útil chave Frost que Shinvon olhou como uma iguaria. Ele usou a lâmina para interceptá-lo e Jianbru confiante em encontrá-lo em seus estágios iniciais de artes marciais enquanto ele bloqueou uma miríade de golpes consecutivos. Ele o culpou por ter caído nessa armadilha de mãos fantasmas de chave de geada que iria congelar suas mãos com energia inacumulada. No entanto, Shinvon brilha quando sua lâmina é apaixonado pelo gelo e aperta ainda mais o punho para que Guilaume perceba que estava perfeitamente bem. Ele zombeteiramente repreende sua melhor tentativa de matá-lo enquanto Jump fica surpreso ao encontrar um Ink tão forte,
mas para Kant ainda estava morno em comparação com energia da morte. Ele estende a palma da mão para o inimigo de estudo, mas naquele momento Shin convoca o primeiro. Forma das 12 espadas da nuvem trovejante, o ataque direto da nuvem trovejante. O perigo que representava era evidente para Guillaume, mas infelizmente para ele era tarde demais para com um golpe certeiro ambos. De suas mãos geladas são cortadas, ele seguiu com um grito penetrante de agonia e caiu de joelhos diante de seu corpo. O adversário alimenta o espanto enquanto poucos e a perplexidade, mas todos certamente reconheceu as 12 espadas de Thundercloud que seu líder empunhava enquanto a facção Red Cloud assistia. Seus líderes caem em descrença. No entanto, um deles pediu aos outros que não vacilassem, já que sua oposição havia apenas 3 artistas marciais do pico, Shinvon, denotaram a falta de vergonha em ambos e enfatizaram sua tentativa de se orgulhar de seus números. O pseudo-líder questionou seus motivos. Antes de se virar para o chão em horror de Platão, ele encontrou algo sinistro enrolado em torno de seus pés. Ficou alarmado quando uma figura emergiu dela, 2 olhos gigantescos contentes com ele de dentro. O manto e ele começou a tremer diante da frieza que carregava. Muitos outros geraram ao longo de suas números orgulhosos, mas levantando a lâmina em seus clastos, os misteriosos os decapitaram. Uma fração dos corpos ensanguentados caiu no chão, mas por ordem do primeiro período mestre os encapuzados correram para matar o restante assustado. Enquanto isso, Dão Jin em nenhum dia reconhecer o que seu líder havia mencionado anteriormente. Ele havia declarado à dupla que seu pai havia contratado assassinos como sua última tentativa de proteger seu filho do grupo inacessível conhecido como Killing Gate sem nenhuma informação conhecida. A única condição de seu pai era protegê-lo por 1 ano e em troca ele entregou as 12 espadas de Nuvem do Trovão e Arte do Deus do Trovão como recompensa pelo pensamento da humilhação que seu líder deve ter enfrentado. Colocar a herança da família em jogo incomodou os líderes, mas Shinvon não teve outra escolha a não ser esconder os esqueletos. Além desta mentira, quando equipado com o Phantom Hobby que recebeu em seu último nível, eles poderia se esconder nas sombras de seus inimigos, mas seu mestre estava feliz que sua mentira aleatória sobre o clã assassino tivesse funcionou bem. Agora o dito um dos assassinos empalou o último dos dubladores vermelhos e ficou em silêncio diante dos caídos. A multidão desenvolveu um novo respeito pelos força que seu futuro líder estava preparando em segredo e elogiou seus esforços em meio a seus alegres aplausos. Agora Shinfer e todo o Focus estava nos 2 principais culpados pelos quais ele comandou todas as suas tropas para apressar o cartão vermelho Manor enquanto seus dígitos rasgavam em direção ao seu objetivo. Uma leve fumaça começou a se formar na traseira lentamente, começou a ficar mais densa à medida que eles aproximou-se. Quando Shinvon começou a se preocupar com isso, todo o seu passado estava envolto por um véu opaco. Ele reconheceu a semelhança que compartilhava com o Vale da Névoa de Sangue e raciocinou. Por ser uma formação ativada por Guak Juzon, foi realmente aliviado, já que iria dê a ele um passe livre para usar sua necromancia e caminhe em direção ao caminho que brilhava de forma traiçoeira. Poder esperou a morte dos que estavam dentro de um soco, foi arremessado em uma mesa e guacamole. Amaldiçoado pela queda do Drastic na energia da morte, a derrota de Arjun não era razoável, já que seu Frostin era potente o suficiente para lidar com todo o clã. Ele tinha certeza de que seu plano era impecável, mas incerto sobre o que causou o erro. Sua seita de sangue era mais do que capaz de usurpar as costas do clã para se infiltrar no Shijian. Foi tão fácil que em vez de generais combatentes eles diziam azuras de sangue novatos, embora seus planos tivessem sido suficientes quando ele os estava desenvolvendo. Surgiu uma variável que ele havia esquecido desde seu revival e o Shinvon tinha atrapalhou seus planos como uma pessoa completamente diferente. No entanto, isso não importava para ele ainda, pois ele tinha que apenas massacrar todos e reduzir o lugar a cinzas agora. E se no caso da existência disso, seita veio à tona antes de um certo tempo, ele nunca sobreviveria. Além disso, ele nunca seria derrotado. Por causa do poder específico que ele tinha dentro de si, ele percebeu como um par de passos para Mandio descer o lance de escadas antes que Shinvon aparecesse cumprimentando-o com um sorriso. Ele se assustou ao chegar ao final da escada e a caverna, onde encontrou uma infinidade de corpos mumificados. Ele questionou a insanidade sem limites de Guacamole, que agora se ofereceu para fazer uma sugestão. Ele propôs torná-lo o próximo líder do clã, além de tornar o clã Bakun o melhor clã comissionado no Shizan. Dentro de 3 meses sucessivos. Para isso ele exigiu a renovação completa do Shinvon e o presenteou com uma lâmina a seus pés. Quando ele a pegou, ele prometeu fazer ele um influenciador de mídia social se ele matou todos os membros do clã, mas suas palavras param conforme ele cresce. Perplexo,
Ele rapidamente moveu a cabeça para evitar o retorno da lâmina. Shinvon pediu para perguntar sobre quantos versos de sua poesia feia restavam. Fazendo-o xingar de uma maneira que envergonharia os demônios, Shin exigiu que o nojento atendesse suas palavras ao revelar a chave Thundercloud, mas reconhecendo a razão por trás de sua cera de confiança rectus buscada se a herança da arte marcial ancestral foi o motivo. Ele agora se ofereceu para mostrar a ele o que era poder real e uma estranha onda de energia emanou em direção ao alarmado Shin. Ele não conseguia entender como ele possuía o poder familiar embora estranho ele invocou o feitiço para criar os ácaros do esqueleto ao mesmo tempo com o poder do guacamole. As múmias que pontilhavam a sala começaram a se mover. Elas começaram a emanar o mesmo sinistro, que como charlatão e rosnou alto em uníssono, embora Kong Tailhao os reconhecesse como Ghouls para Shinvon eles eram Jianxis. Guak ordenou que o exército de mortos-vivos massacrara o alvo e os esqueletos adversários vestidos com túnicas se aproximaram de um enorme estalo ecoou com o impacto e as lâminas infundidas com raios colidiram contra as ruínas mumificadas. No entanto, um dos muitos pegos por mãos tediosas, o charlatão estava ciente do caos ou arte pouco ortodoxa, mas estava confiante em sua própria arte simultaneamente. Quando um soldado esqueleto sacou sua lâmina eletrizante, ficou alarmado com o que se seguiu, já que dezenas de múmias haviam. Aproximou-se em uníssono. Todos os outros esqueletos enfrentaram a mesma situação de números e Shinvon revela que cada Jianxi estava em torno do nível de um artista marcial de pico e em meio a toda a comoção. Apenas Yu Yilan parecia estar lidando com os inimigos com relativa facilidade. Ele poderia dizer que Guak estava protelando tempo usando os cadáveres e estava preparando algo desde o início de sua escaramuça. Mas ao mesmo tempo ele tinha um método perfeito para limpar uma situação tão congestionada. Esse fluxo impressionou Guacamole. Embora fosse apenas 60 de sua maneira tirada de Justice Manor Heart, ele iniciou o feitiço de explosão de cadáver que causou o inchaço. Números a tremer as múmias começaram a inchar furiosamente e como Guak assistiu em surpresa, o edifício foi dominado por uma luz ofuscante. Eventualmente, uma gigantesca erupção se seguiu, e uma massa negra se ergueu entre os escombros. Os esqueletos encapuzados simularam ombro a ombro e se separaram para revelar o mestre tossindo por dentro. Ele comentou no blasfemous poderes destrutivos e se voltou para encontrá-lo doente, absolutamente bem. Ele debateu o que havia acontecido com Guacamole. Yuzan, já que a energia que ele estava usando era exatamente a mesma dos monstros que Kang Taerra lutou contra em seu mundo anterior. Um súbito tremor do chão abaixo o assustou e seus olhos se arregalaram com o brilho misterioso através dos escombros emergiu Guak Yuzan, gargalhando enquanto levitava com os estranhos poderes que ele elogiou o deus demônio por conceder. Ele com poderes tão incríveis e questionou se Shinvon finalmente desmaiou ao testemunhar isso. Seus olhos carmesim transmitiam seu espanto, pois lá embaixo seu inimigo estava brilhando para ele. Shinvon exclamou na cena intrigante ouvindo isso que amaldiçoou o louco por explodir todos os seus Jianxis. Sua resolução de sacrificá-lo por seu deus demônio foi interceptado quando Shin afirmou que, embora seu atual estado modificado não tenha sido criado por parasitas, a formação do monstro não estava acontecendo por causa da corrosão do corpo do Guacamole. Os olhos injetados de sangue olharam para ele em silêncio. Mas enquanto ele absorvia a ideia de forçar as respostas manualmente, gota de suor traçou a cabeça do indivíduo incerto não conseguia entender o motivo por trás. Um medo velho dentro dele afirmou mais uma vez que era o poder com o qual o deus demônio poderoso o abençoou. Os islâmicos começaram a se desintegrar e, eventualmente, seu rosto sorridente seguiu. Terna assistiu silenciosamente à dispersão demoníaca e depois de outro breve momento o silêncio passou, algo Swift se aproximou de sua cabeça por trás ele calmamente invocou o feitiço da parede de ossos, e algo guinchou sob o impacto penetrante que o cálcio causou. Uma mão deformada estava ensanguentada nas pontas e quebrada para liberar outra explosão de sangue. O dono Guaca mais uma vez caiu em um dilema, seu corpo começou a se dispersar mais uma vez, e uma estranha energia girou em torno do necromante. Ele olhou para a esquerda e para a direita com seus olhos afiados antes de finalmente virar para a esquerda e invocar novamente o feitiço de parede de osso. Os espinhos ganharam outro grito sangrento para outra mão de Guacamole foi apreendido mais uma vez. Os ataques implacáveis foram sem sentido para o agressor e Shinvon apareceu, exclamando por seu fracasso, desejando poder ter perfurado seus olhos se estivesse um pouco mais distante. Tendo perdido os dois braços, Vec questionou o método dele e Shin elaborou que seu
seu novato classificou a habilidade de Miss Blink estava causando distorções de mana sempre que ele tentava chegar ao seu destino, e ele o havia explorado adicionando um pouco de esforço ao seu lado. Pérolas de sangue demoníaco voavam em seu corpo. A raiva aumentou e se transformou em fios de sangue que se enrolaram para condensar. Ele segurou na direção de Shin Von enquanto um desafio, já que no momento de sua colisão drenaria todo o sangue dentro dele. No entanto, Shin Scoff nisso em flagrante tédio e incontáveis translúcidos. Almas convocadas correram para protegê-lo enquanto ele elogiava o contador absoluto para ataques relacionados a feitiços, uma barreira de alma. A visão de uma lâmina veio confundir o Guak, que então decidiu absorver o sangue necessário de seus subordinados. Em vez disso, ele se lançou sobre eles com suas mãos destruídas, que lançaram o próximo ataque de agulhas de sangue que eles colocaram sobre os encapuzados, e ele ativou seu Mystic, arte de sugar o sangue que nunca existiu, porém ele não sabia disso porque não estava inscrito em Majin San. De volta à história, ele encontrou os subordinados não afetados pelo ataque, e Shin só podia sentir pena do homem em que o feio rende os dentes. Descrença. Mas agora o espadachim começou a descarregar sua aura hedionda. E o Viu-Lang assumiu a liderança cortando, mas percebendo o ataque que se aproximava, o que decidiu escapar usando seu Mist Blink mais uma vez. No entanto, o chão ao seu redor entrou em erupção e Shin notou o fundador de seu clã investindo contra ele. Ele ficou perplexo com o reflexo dele, que então fez um atalho no espaço em branco. À frente, Ilan estava olhando para ele com sua espada flamejante enquanto Shin perguntou o quão habilidoso ele era para julgar a trajetória da rota de fuga do guacamole. O fugitivo tossiu sangue enquanto estava em suas costas e canela apareceram, revelando que o palácio residia nele apenas temporariamente, que agora estava sendo devorado. Depois de não conseguir lidar com isso, ele alegou como deveria ter usado artes marciais e perguntou se ele estava realmente confiante em derrotar alguém como ele. Pegando emprestado o poder deles, o agonizante agora se engasgou até mesmo para perguntar o que ele quis dizer, e perguntando se ele estava fingindo ignorância, ele apontou as habilidades de Miss Blink, Blur e Spear. Blur e Tor, que eram os poderes característicos de um Lorde Vampiro. O Lorde Vampiro, classificado como duplo, era um monstro capaz de aumentar a força e transformando suas vítimas em seus familiares. A criatura classificada como Desastre foi designado como um dos mais difíceis. Mas como o Triple S classificou Hunter e usuário de mortos-vivos, as pragas não representavam ameaça para o necromante mortal em gratidão pela experiência que ele imediatamente percebeu a fonte de seus poderes. Nenhum humano jamais teve sucesso em integrando os poderes de um monstro e sofreu problemas como transformação, infecção, berserk e explosão. Esses efeitos prejudicam principalmente os civis, pois ele se lembrava da época em que o diretor de seu orfanato pediu ao pequeno Kongtia para fugir com seus irmãos. Sentia um humano normal e incapaz de segurá-los por muito tempo. Shin Von instalou a língua na sola do pé. Pedaço de memória: nenhum humano jamais poderia usar mana corrompido e muito menos reter sua sanidade. Ele reconheceu o potencial de Vaku-san, que agora ficou confuso ao ouvir o termo vampiro. Ele argumentou que era o poder do Lorde Demônio que desceu por eles. Seita de sangue. Depois de 1000 anos, Shin já havia deduzido que era seita de sangue da seita demoníaca no queixo de Mal, mas decidiu abster-se de fazer qualquer decisões precipitadas. A menção de 1000 anos significava que alguma organização secreta havia sido acumulando poder no máximo sigilo, enquanto a menção do Deus Demônio implicava a presença certa de um sendo absoluto. Ele decidiu destruir sua fonte principal para fins de segurança e ignorou os apelos desesperados, por isso não eram nada comparados ao que ele havia causado. Agora Shin Von ficou perplexo ao descobrir que o sujeito tinha uma máscara de pele equipada. Ao revelar a mesma, ele ficou assustado. No local, a visão horrível diante dele cravou a dor do sol em sua mente e a visão de ele sendo envolto em bandagens formadas em sua mente. Ele largou o guacamole quando a dor começou a diminuir, agonizá-lo, e os olhos mortos de alguém familiar brilharam antes que ele reconhecesse que era você, Shin Von. Memórias. O rosto aterrorizante uma vez cumprimentou o jovem mestre cujo cadáver jazia em uma plataforma depois de ser retirado de seu caixão por guacamole para um sacrifício. Seus olhos e corpo flácidos não puderam responder, mas enquanto tocava uma campainha, o que cacarejou. Como você se transformaria em uma certa coisa que atuara como a fundação das seitas de sangue? Embora Shin Von morto pudesse misteriosamente sentir tudo isso e aqueles mesmos sentimentos agora estavam sendo transmitidos a Kongteja, que finalmente encontrou uma resposta para as alucinações causadas desde que conheceu Junmyo.
A resposta foi que existia vida alternativa para o Yu Shinvon original em que ele não reencarnou e as memórias do futuro lá foram mostrados como alucinações após sua morte. Aqui ele exigiu nem humano nem demônio Guak para revelar tudo sobre sua seita. Mas sua voz parou quando ele começou a tremer e estranhos líquidos escorreram de seu corpo em convulsão. Shinvon percebeu seu desejo de parar a restrição mental que alguém havia colocado para a informação que ele precisava, mas o corpo deteriorado logo caiu de seu aperto. O nível de contenção colocado era evidentemente alto demais, pois o dono do corpo morreu imediatamente. O pensamento de alguém tão poderoso perturbou Kang Taya por um momento, que recebeu uma pedra de mana como recompensa. Ao lado de seu nível de 35 está uma necromancia classificada que atingiu seu esqueleto. Maestria ganhando 22 invocações. Além disso, ele recebeu toneladas de outros habilidades. Mas a espada vampírica de um certo alguém que ele recebeu foi rejeitado pelo sistema após considerá-lo como um desvio do mundo e deu a ele a foice do veneno derretido em vez da identidade do ser Guakuzano. Anunciado como um monstro, ele realmente começou a considerar quem e o que era a seita de sangue. Quando a névoa começou a se separar, Daoji instou os membros a encontrar e proteger seu senhor, e a notícia sobre a queda da facção do Cartão Vermelho ressoou. As unidades correram ao ver seus senhor, que agora decidiu se concentrar no presente. Ele anunciou o fim dos Kirmii, a decisão final de ser a seu favor, em que Smiles pontilhou a multidão de homens. Enquanto isso, um estranho fogo acendeu-se diante de um pilar proporcionalmente estranho. Diante, vários outros surgiram, um deles amaldiçoado com o irritante encontro mensal, enquanto o outro se referia a ele como comandante Alcatrão e exigia que tome cuidado, pois seu senhor Alcatrão alertou o comandante Jian para tomar cuidado com a língua, e os dois logo começaram a entrar em uma luta literalmente acalorada. Um dos muitos outros exigiu silêncio enquanto o outro questionava a ausência de alguns de seus dígitos. O outro afirmou quão ocupado o comandante Jin estava antes de iniciar seu reunião. 2 dos 6 relataram sua percepção lenta, mas constante, de seu grande plano, mas o comandante Tar teve dificuldade em mencionar a palavra problema. Pegou-os de surpresa, e Tar declarou o fracasso do esquadrão de infiltração que ele havia preparado, que de acordo com The Southern Sorcerers havia sido. Descobriu-se que era uma revolta. Investigações posteriores descobriram que a causa era uma violenta bomba de trovão, explosão que, como nota para os telespectadores, era um explosivo proibido com classificação de poder destrutivo tão alto quanto o 8 proibições finais do mundo marcial. A perda foi pequena considerando que era um vice-xamã e um esquadrão de Blevosaurus, mas a identidade do traidor da vontade de seu deus agora, preocupado com tudo. Mas a resposta conhecida como Yu Shinvon logo foi trazida à luz em meio à escuridão. Um deles caiu na gargalhada ao ouvir esta revelação, enquanto Tai assegurou-lhes que iria consertá-lo em breve. No entanto, muita cautela foi aconselhada, uma vez que a identidade desta seita deveria permanecer segredo até um momento apropriado que nem eu nem você sabemos. Com isso, a carne divertida foi adiada, mas a raiva do comandante Alcatrão continuou a se infiltrar a ponto de ele jurou rasgar sua ferida de chi em pedaços. Alguns dias após o conflito contra Guakuzan, foi em um restaurante movimentado nos fundos da província de Clans, onde as pessoas discutiu a maneira explodida e o desaparecimento da facção Nuvem Vermelha. Eles exortam um dos outros a contar a história que obedeceu, afirmando que depois de Dong Jin-un em um dia Ong Molta agiu. Anunciaram seu apoio à primeira música de Eugene e Guak Yuzan se recusou a aceitá-lo e causou uma emboscada. Eventualmente Motar, membros Gil e Myriad foram mortos na luta interna. Mas não foi outro senão Yu Shinvon quem revelou seu estrondoso marcial com bravura e os massacrou com as renomadas 12 espadas de nuvem de trovão. O clash concluiu com a morte de Guak e sua facção e a prisão de Yujin-san, que supostamente era alto. Um dos 3 ficou incerto se era mesmo a lendária arte marcial, e o segundo entrou na farsa brincando sobre como a Fênix Gorda deve ter mentido, mas 2 deuses da facção do Cartão Branco seguraram sobre os ombros do corpo ocupado. Ele se virou em total confusão e foi solicitado a encontrá-los após sua conversa em andamento, embora a noite estivesse quieta e queimada pelo sol. O Gusbore definitivamente não era. Ele foi deixado implorando por sua vida e foi lembrado de nunca caluniar o nome de seu grande líder. Ele dispersou e apressou a gratidão, e a dupla discutiu como clãs como o Wong Rock e outros sindicatos mercantes como o Grupo Coven começaram a espalhar falsos rumores visando seu clã.
No entanto, sua curiosidade não era nada surpreendente, já que eles não haviam tomado nenhuma. Novas comissões que poderiam vazar novas informações sobre eles adicionam contra todas as probabilidades. Sua fé recém-descoberta era forte, e ansioso com o futuro positivo de seu clã enquanto Wong Sam mordeu bem seu mestre. Para a noite ele se despediu enquanto os soldados esqueletos guardavam a sala do clã, residência do líder. A casa Thundercloud para a qual Shin Von ascendeu como o novo mestre enquanto ele estava preocupado se seu líder havia descansado nos 5 dias que haviam. Passou por esse mesmo alguém deu um suspiro de alívio e em um corpo de tamanho muito desconhecido para todos. Ele ficou aliviado porque a seita de sangue havia chamado de volta todos os seus espiões desde que ele havia agiu rapidamente. A ação rápida mencionada ocorreu alguns dias atrás. Ele havia injetou uma história diferente nas mentes da multidão usando o feitiço A+ de manipulação de memória. As pessoas de sua seita eram muito fracas para saber a identidade da seita de Brood, que foi a razão para ele fazer isso, apesar o enorme custo de mana depois que ele descobriu a verdade. Se a informação tivesse vazado, ninguém iria sobreviveu. Felizmente ele ganhou algum tempo e cancelou a convocação do deuses do lado de fora. Agora ele convocou o sussurro da sombra que rastejou por baixo das portas. Assimilou Et Risfit depois de ajudá-lo em sua vasta observação, apesar da maneira limitada de sua quarta Círculo Manor Coração que ele rastreou todos os 200 membros do clã por 5 dias consecutivos. Tudo em gratidão a Mana Stone de classificação em sua posse, independentemente de como ele era grato por isso. Emergiram do cadáver de Guakyuzan considerando o nível de sigilo que ele tinha. Tempo até que a seita de sangue fizesse seu próximo movimento em vez de atacá-lo abertamente para se tornar ainda mais forte. Ele exigiu que os guardas esqueletos negassem a entrada a qualquer um e, acima de tudo, abriu sua dimensão de bolso um misterioso redemoinho de energia diante de suas mãos e ele decidiu convocar seu arma de recompensa do espaço vazio do tipo de crescimento classificado A+ formado entre as dimensões. O punho do que ele havia colhido emergiu dela e ele logo segurou a inédita foice de classificação positiva de veneno derretido que era um tesouro autoritário com poderes transcendentes do principal sábio. A arma parecia estranhamente familiar, embora ele nunca tivesse usado uma, mesmo em seu passado, em um ajuste estranho em suas mãos, apesar do peso pesado. Enquanto o sábio líder parecia ser o criador ou proprietário, ele debatia se a autoridade mencionada referia-se a uma habilidade adicional que a arma possuía e o fator inédito pode. Considere revelá-lo quando ele tentou injetar a chave em mana integrada do Oriente. Sábio e chave da nuvem do trovão. Suas mãos foram jogadas enquanto ela brilhava ferozmente. Suas emoções de fúria eram sendo transferido para ele e ele elogiou a arma superior do grande ego que era inatingível por dinheiro porque selecionou seu dono por enquanto ele deixou de usar o tesouro por causa de a ausência de energia natural dentro dele e olhou para a janela de status de convocação dele, explicando que o poder natural era naturalmente presente no corpo de um sábio incapaz de usar a arma obtida que ele considerou suas opções de ganhar poder natural e devolveu-o ao bolso Dimension relutantemente. Ele se afastou quando os portais começaram a fechar e considerou reforçar sua força de combate real. Ele estava animado para finalmente poder exportar algumas invocações certas e mais uma vez convocou o bolso dimensional. Em sua chamada exigindo sua aparência, vários cadáveres foram deixados escapar do bolso e, em seguida, deitados no chão. Cadáveres dos membros da seita de sangue com GM em sua liderança mais uma vez em você. Eliminação de Shin Von. Por hoje é só pessoal. Se quiserem parte 3